Olá, alunos. Dando sequência ao nosso estudo na disciplina Estatística Aplicada para o curso de Secretaria Escolar. Nós agora entramos numa fase importante. Vamos fazer um resgate. Nós vimos toda a evolução histórica, passando pelos conceitos matemáticos, definimos as variáveis, tabulamos esses dados, apresentamos esses dados. Agora, como a preparação desses dados para que ele tenha veracidade, para que ele tenha ênfase e tenha respaldo científico. Bom, os dados brutos em uma distribuição de frequência, ou ROL, como chamamos. O que é? São os valores que se obtêm de forma bruta, de forma crua. Por exemplo, na apostila, na tabela 14, temos o exemplo de uma tabela de um exemplo primitivo, onde se dá nota de uma quantidade X de alunos de uma disciplina. Então você tem fulano de tal, nota tal, fulano de tal, nota tal. Então você vai colocando na ordem linear, um após o outro, os resultados, até o último aluno. Então, nós temos notas variáveis. Dados brutos são aqueles que não foram numericamente organizados. E ROL é um arranjo de dados numericamente brutos em ordem, crescente ou decrescente. Então, se você tem as informações das notas dos alunos, você bota um atrás do outro em uma folha. Quando você organiza em forma crescente ou decrescente, aí você já tem um ROL. Um ROL, como já disse, é a diferença entre o maior e o menor número, né, para se ter uma amplitude total. Após termos a coleta dos dados brutos e organizarmos em ROL, nós vamos fazer a distribuição da frequência. Então, o que é frequência? É aquilo que ocorre com repetição. Por exemplo, na tabela 16 da apostila, nós temos, por exemplo, se o aluno tirou 1,5, quantos alunos tiraram 1,5? Um aluno. Quantos tiraram 2,5? 2 alunos. E assim vai. Quantos tiraram 5? Tantos alunos. Quantos tiraram 7? Tantos alunos. Ou seja, o número de notas que cada um tirou é o que a gente diz que é a frequência. Então, se 2 tiraram 10, então a frequência é 2. Se 3 tiraram 8, a frequência é 3. Então, a distribuição da frequência é a organização da tabela desses valores organizados de forma crescente, no caso, ou decrescente, se for a intenção. Então, a gente pode organizar por classe de frequência ou simplesmente classes de intervalos. É uma outra maneira de se organizar. Por exemplo, quantos alunos tiraram nota entre 1 e 5? Quantos tiraram entre 5 e 7? Quantos tiraram entre 7 e 9? São classes de frequência. A gente também pode organizar. A tabela de distribuição de frequência é uma tabela como outra qualquer, mas que apresenta o número de repetição dos valores ao invés de repeti-los integralmente. Então, os dados são mais agrupados. Tá? Você faz um enxugamento desta tabela. O aprofundamento das regras para elaboração e distribuição de frequência, nós temos que levar em conta algumas situações. Determina-se o maior e o menor número de dados brutos, então calcula-se a amplitude total do ROL. Divide-se a amplitude total em um número conveniente de intervalo de classe que tem a mesma amplitude. E os intervalos de classe são escolhidos de maneira que seus pontos médios coincidam com os dados realmente observados. O que são pontos médios? É quando você soma dois valores extremos e divide por 2. E, enfim, determina-se o número de observações que cai dentro de cada intervalo de classe. Isto é, calcula-se as frequências de classe. Então, assim, eu posso trabalhar com os dados brutos, organizar o ROL de forma crescente ou decrescente, ou então eu posso trabalhar com classes de frequência, organizando entre o ponto menor e o ponto maior, tirando os pontos médios e daí determinando o número de frequência dessas classes. São maneiras de organizações em uma tabela de frequência. Bom, de que forma a gente vai trabalhar isso? Através de gráficos. Como é que é um gráfico de uma distribuição de frequência? Graficamente, uma distribuição de frequência pode ser representada por histograma, como nós já vimos, ou por polígono de frequência. O histograma é um modelo formado por um conjunto de retângulos justapostos, representados no sistema de coordenadas cartesianas, como já foi falado, onde o eixo x é o eixo das variáveis,
né, o eixo horizontal, e o eixo Y, o eixo das frequências. Então, na horizontal ficam as variáveis e na vertical ficam as frequências. Então, o histograma é uma maneira bem clássica de se representar uma distribuição de frequência. Uma outra maneira é o polígono de frequência, que é um gráfico de linhas, sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe, como já foi mencionado. Na apostila, na figura 22, tem o esboço do polígono de frequência. Bom, então nós temos que etapas até agora? Nós temos o levantamento dos dados brutos, a organização em rol e fazendo a distribuição de frequências simples. Ou então distribuirmos através de classe. E a apresentação pode ser feita através de um histograma, né, um plano cartesiano, ou através de um polígono de frequência, ou seja, onde você determina as classes de frequência e faz coluna na vertical, e essas linhas elas delineiam essas colunas verticais. Então é a maneira que tem de se apresentar um polígono de frequência. E tem todas as suas etapas na construção, né? Não tem nada de complexo nisso, é só ver os exemplos. Bom, voltando a todas as etapas, enfim, a primeira etapa, qual é? Levantamento de dados brutos. A segunda etapa, construção do rol. A terceira etapa, construção da tabela de frequência. A terceira, a partir da tabela de frequência, fazer o intervalo de classe. E a última, a representação gráfica. Só que, nessa construção, pode haver algum tipo de desvio. Então, daí entra as curvas de frequência. Os dados coletados podem ser usualmente considerados como pertencentes a uma amostra extraída de grande população. Como se dispõe de muitas observações de população, é teoricamente possível a escolha de intervalos de classe muito pequenos e até números convenientes de observações que se situam dentro de cada classe. Assim seria possível contar com um polígono de frequência para uma grande população que tenha tantos pequenos segmentos de linha quebradas que aproximem bastante de uma curva que será denominada curva de frequência. Então a curva de frequência é uma forma de regulagem, né, de pequenos valores. Na figura 23 da apostila tem os exemplos da curva de frequência, que é uma espécie de ajustamento dessas possíveis desvios. A curva simétrica caracteriza por apresentar o valor máximo no ponto central e os pontos aqui distantes desse ponto terem a mesma frequência. Então, existem as pontos de simetria, que são curvas que distam a mesma distância do ponto de origem. Esses detalhes mais técnicos visualizar, né, e só servem para casos especiais. Em geral, os dados escolares não precisam desses ajustes, porque trabalham com valores exatos. Muito obrigado e até a próxima.